igreja. Nossa, minha vida não passa. Amém. Eu não sei, quando ele falou, o meu jeito é bem espontâneo, tá? Eu sou bem espontânea mesmo. E me agradeço ao meu Senhor por essa oportunidade que ele me dá de estar aqui no nosso dia. Em novembro, nós estivemos aqui. Mas eu sempre vim aqui. Depois paramos. Não me lembro muito de vocês, porque já vem há muito tempo. Mas a última vez, a irmã Vera me deu um abraço e assim, eu não me recordava. Mas foi a outra vez que estivemos aqui e conheço o Senhor Henrique há muito tempo, né? Louvamos o Senhor, estamos aqui com meus netos. Eu estava vendo o sorriso deles aqui, os dois netos, conforme você adorava. Conforme você adorava esse louvor, o sorriso veio até aqui. Porque eles amam adorar o Senhor. E eles voltaram a bater palma quando você... Eu achei bonito o modo como eles celebram a Deus. Está comigo também a missionária Tatiana, que está sempre comigo. E eu amo o Senhor, para a comunidade que nos dá, agradeço a Deus que estão aqui, que vocês por me receberem. E temos recebido de Deus nessa noite já. Não conversei, não tivemos uma consagração, eu e a missionária Tatiana, mas lógico que não comentamos nada. Eu achei engraçado que Deus puxava um fio muito gostoso também, já o que ele tem colocado no meu coração. E conforme nós estamos ouvindo, né, a igreja falar, o Senhor me trazia algumas coisas da qual a igreja do Senhor na terra tem vivido. Tá? Tem passado por algumas afrontas e essas afrontas são para nos destabilizar. E se é uma coisa que muito vem nos destabilizar, é a internet. Tá? Se abre assim, é que vai matar, é que vai isso, é que vai aquilo, é que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E se você for se enchendo daquilo, você vai acreditando naquilo, você começa a ter alguns sentimentos, você começa a ter alguns temores, algum medo, você começa a sentir ansiedade, você começa a ter um monte de coisas. Porque Satanás está aí para isso. Através dos meios de comunicação, nos destabilizar. Porque você for no Instagram, você vê cada coisa, a morte está na terra. Isso é geral. Tá? É cada morte absurda que você, Senhor, que te mexe com a sua balança. Mas, se você continuar vendo de manhã até a noite, o outro fecha a noite louca. Fecha a noite louca. Porque atravessou a rua, o carro pegou. Abriu a janela, a bala entrou. Irmãos, é cada coisa que é para nos destabilizar. Então você vê aquilo que você fica com a internet e ainda dentro de casa você sofre algumas coisas também. Que vem mexer com a tua fé, mexer com a estrutura. E a gente tem notado que a igreja fica muito mexida. Mas no dia de hoje o Senhor me traz uma palavra muito conhecida. E quero dizer que não repare não, porque eu não tive tempo de lá mandar consertar a outra perna, irmão. É tempo, eu não estou tempo. São 3 netos, estudando em colégios diferentes, que até ano passado estavam os 3 juntos. Em colégios diferentes, horários diferentes. Então a vovózona tem que correr para fazer tudo no tempo só, e é dar conta da alma do Senhor, e a gente dá, e nós estamos aqui. Eu queria convidar você, você não precisa se levantar, a ler algo muito conhecido mesmo. Tá? Abra a tua Bíblia rapidamente, lá no Salmo 46, e a minha tradução é diferente, mas no sentido mesmo. E ele diz assim, Salmo 46, a fé perfeita em Deus. E ele diz assim, Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída.
de manhã bem cedo, Deus ajudará. Rapidamente também, abra a tua Bíblia lá no livro de Marcos. Marcos, capítulo 4, uma passagem muito conhecida, mas o Senhor me trazia isso ao coração nesta tarde. Marcos 4, capítulo 4, versículo 35, ele diz assim, ó. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? É uma passagem muito conhecida, eu gosto dessa Bíblia, porque ela tem uma explicação muito gostosa e aberta para a gente poder entender. E quando a gente olha para essa passagem, eu vejo que em tudo que nós passamos, em algumas coisas que até hoje podemos estar sofrendo ou passamos, teve o convite de alguém. Eu posso te convidar, vamos para minha casa hoje, vamos para uma festa, e quando eu te convido, eu sou responsável por aquilo que você passar, por aquilo que você vai estar comigo. E a Bíblia diz agora que Jesus convida os discípulos a passarem para o outro lado da margem do rio. Eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, quando Ele nos convida a entrarmos num processo, a passarmos para o outro lado, a vivermos uma determinada situação como muitas vezes a igreja hoje está vivendo, irmão, nós somos convidados por aquele que sabe de todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? O convite não vem do homem falho, o convite vem de Deus. E a Bíblia diz agora que Jesus chama os discípulos para atravessar e ele não pergunta, muda assim, olha só, você sabe nadar? Você conhece o mar? Jesus não perguntou isso. Jesus convidou aqueles homens para irem para o outro lado. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa eu sei, são dias de afronta, são dias que o adversário vem destabilizar a igreja, dizer que o nosso Deus é mentiroso, que ele não cumpre promessa. Para que você vem na igreja todo dia e nada muda? É a primeira coisa que ele faz. E isso ele vai usar qualquer um. E normalmente é quem está mais perto de você. Não é quem está longe. É quem está mais perto de você. E a Bíblia diz agora que ele diz, e os discípulos entraram no barco, Jesus também. E a Bíblia diz agora que Jesus adormece. E a Bíblia diz agora que sopra um vento. E começa a agonia. Começa, irmãos, o estresse. Começa a loucura. Mas o que eu quero te perguntar nesta noite, o que está firmando a tua fé? O Salmo 46, ele diz o seguinte, ainda que os montes saíssem do lugar, ainda que a terra tremesse, Deus é aquele que nos sustenta. Mas muitas vezes vivemos situação que nos esquecemos que brigar é fácil, mas viver é difícil. Que somos confrontados por situações, irmãos, que a terra realmente, não no sentido físico, mas no sentido simbólico, sai do lugar. Porque perdemos o controle da situação. Eu vi a irmã Vera falar algo aqui,
Tá? Eu tenho o Asaf. Meu Asaf, eu tenho 2 filhos, a Rebeca e o Asaf. O Asaf é o filho caçula, que tem 28 anos. Responde no meu coração. E Asaf, tá? Ele está afastado do Senhor. E dá uma incomodação quando chega algumas festas, dá uma agonia na alma, e nós estamos aqui dentro. Mas nos dá um troço, irmãos. Sabe o que é de quê? Porque Asaf hoje já não mora mais comigo. E a menina que ele está, amo minha nora. Mas a menina da qual ele está, Marcele, está os 2 desviados. E muitas vezes, eles não ficam dedicados assistindo os filhos. E nesses dias maus, dia falta, tá? O diabo leva lá não sei para onde, para assistir. Eles não são de entrar em bloco e nada, mas eles vão assistir alguma coisa. E como disse a irmã Vera aqui, hoje em dia o diabo está confundindo. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmã Vera. Os escolhidos, os que são cobertos na oração, eles não são confundidos, não. Porque há um joelho que cobre na oração. Entende bem? Eu sou prova disso. Eu sou nascida e criada na igreja e eu fui lá fora, tá? Eu fui lá fora. Mas o joelho da minha avó me sustentava com força. E foi num carnaval, de há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, quase 40 isso, que eu tive um reencontro com Jesus. Porque eu morava em Jacarepaguá e eu estava na Taquara assistindo ao carnaval. Eu nunca gostei de carnaval. Mas eu fui na viagem, voltei, e eu estava assistindo o carnaval e eu vi um grupo vestido de crente no centro da Taquara. E quando eu vi aquilo, eu era jovem, eu achei aquilo tão bonito, e eu me aproximei, mesmo todo vestido de índio, e fui assistir aquilo. E quando eu cheguei perto daquele grupo, eles estavam fantasiados de crente, debochando do evangelho. Irmãos, me deu uma agonia tão grande no coração, me deu uma tristeza tão grande no coração, porque eu comecei a chorar, e quem estava perto de mim não conseguia entender o que você tem, você está passando mal. Eu não estou passando mal, me deu assim, eu não conseguia explicar, mas eu disse, como é que alguém podia debochar do meu Deus? Como alguém podia afrontar o meu Senhor? E foi naquele dia eu disse, estou voltando para casa. Você entende bem? A minha mãe me cobria. Irmãos, a noite acabou para mim. E quando acabou o carnaval, o Senhor mandou um jovem falar de Jesus na Maranata. E eu voltei para Jesus. E foi algo que nunca saiu da minha mente. Nossos filhos conhecem. Eles podem ser confundidos, mas muitas vezes, irmã Vera, é bom que leve um sacode lá fora. É bom que para poder entender, está entendendo? Que está na hora de voltar. Mas as orações do judo podem muitos efeitos. Mas eu quero trazer você para dentro do convite de Jesus. Se tivermos que viver uma situação dessa, nós fomos convidados. E se nós formos convidados, o barco vai balançar, vai entrar água dentro, tá? Os remos nós vamos perder, mas o Senhor está na direção, está no controle. Porque se realmente você conhece o Senhor, você sabe da minha preocupação, mas você se sente seguro pelas minhas orações. Eu me sentia. Por que a Asaf e a Rebeca não vão sentir? A Rebeca é outra, que de vez em quando anda por aí também, né? E o diabo falou para ela, se não fosse a oração da tua mãe, eu tinha acabado com você. Como que não falou para ela? Então eles sabem que tem alguém que ora. Mas muitas vezes é necessário que Deus deixe acontecer alguma coisa. Mas só que quando acontece, nosso barco balança. Porque somos mãe e saímos da posição, às vezes, de discípulo, de pregar, de dirigir oração, de dirigir igreja, e colocamos o coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, a tua e a minha oração cobrirá. Mas não significa, como Deus me usou uma vez para um jovem, eu sempre vejo essas situações. A mãe desesperada pelo filho, ele com aqueles cabelos pintados, e ele se achando o bambam, né? E Deus tomando os vasos, cortando os laços, uma coisa do outro mundo, né? E eu sentaram no último banco da igreja. E daqui a pouco, o Senhor falou, diga ela, a mãe quase infartando, nova, mas quase infartando, e Deus cortando os laços da vida dele, dizendo, diga a ele que os laços do adversário eu corto, agora a minha mão alcançará ele. Entendeu bem? O que Satanás prepara para a morte, Deus corta.
Agora, não significa que tu não vai parar no hospital, que uma moto não vai virar, tu vai ficar a cara toda quebrada. Ah, vai. Porque quando Deus te achar, Ele vai te achar. Porque Ele está te chamando. Ele está falando com você. Tu está entrando por aqui, saindo aqui, porque tu confia na oração da tua mãe, do teu pai, da igreja. Mas é Deus que nos leva a viver essas situações. E quando Ele nos convida, porque Ele diz assim para nós, você quer que eu traga de volta? Aí Ele fala, amado, vem amada. Quem foi aqui, irmãos, que voltou na alegria poder te reganhar? Quem foi aqui que estava com bolsa de dinheiro empregado e voltou para Jesus? Ninguém, irmãos. Nós voltamos para Jesus realmente quando o negócio balançou, quando o negócio apertou, e não será diferente dos nossos filhos. Mas a Bíblia diz que no Senhor, vamos para o outro lado. Vamos atravessar o outro lado. Eu quero te dizer, qualquer situação que eu e vocês passarmos, seja ela de fornalha, seja ela de afronta, seja ela para nos estabilizar, nós fomos convidados pelo Senhor a chegar do outro lado. Você não vai morrer afogada, nem eu não vou morrer afogada. Nós chegaremos. Agora não significa que nós não veremos os nossos amados passarem por alguma coisa. Passarão, porque isso estarão para Jesus. E quebrará toda a autoconfiança que você tem que os meus joelhos te guardam. Porque verdadeiramente os joelhos de alguém sempre nos guardou. E a gente fica tão abusado com isso. A gente fica tão seguro disso. Mas o Senhor, muitas vezes o Senhor fala só, tu vai passar uma prova, tu vai gemer. Tá? Mas eu estou contigo, teu barco não vai afundar. E nós precisamos entender isso, irmãos. Que muitas vezes é preciso entrar água no barco. É preciso a gente perder os remos. É preciso o barco balançar. É preciso. E a igreja precisa viver isso. Porém, quando a gente perde, acontece tudo isso. O Senhor toma o controle da situação e diz, chegaremos com vida. E quando eu falo disso, eu me lembro de Paulo, quando saiu como prisioneiro para ir para a Itália. E ele chegou com vida. Mas a Bíblia nos diz que o barco não se quebrou. O barco se quebrou, tá? Acabou-se tudo. Foi uma coisa. Mas a Bíblia diz que chegaram com vida lá na praia. E interessante é que quando o barco bateu no iceberg e se despedaçou, os soldados queriam matar eles. Mas o Senhor disse que chegaria com vida. Você está entendendo? Ninguém vai matar ninguém, não. Tu não tem a ousadia de... Nem vai me matar também. Essa prova não é para mim morrer. Essa prova é para mim conhecer o tamanho do meu Senhor, pastor Henrique. Eu vou chegar do outro lado. Remandarácia. É uma afronta, é uma vergonha, é uma humilhação, é um tititi. Mas eu e você chegaremos do outro lado com vida. Em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Tem dia que meu barco entra água, que eu tenho que estar tirando de canequinha. Senhor, porque eu e o mar não temos relações. Eu e o mar não temos comunhão. Tá? Até na beira da praia eu levo o caixote e caio por lá. Não temos. Mas ele diz assim, entra nesse barco, nós vamos atravessar, Débora. Nós vamos lá, mas Senhor, eu não sei nadar. Confia em mim, tu vai chegar lá. Confia em mim. Porque se você soubesse nadar, você ia confiar nisso. Se você soubesse nadar, tu confiaria na força do teu braço. Ela voltará. Mas não é para confiar na força do teu braço. É para confiar no Senhor. Ele leva o barco. Ele conduz o barco. O bonito é disso. É que quando os remos quebram, a gente entra em desespero. Já não sabe nadar. Tá? E os remos quebram, onde a gente vai parar? Entrando água dentro do barco. Mas o Senhor convidou. Foi Ele que convidou você e eu a vivermos essa situação.
E muitas vezes a situação, irmãos, é de humilhação. É de verdade, fala comigo não, porque eu não tenho nada para viver esse tipo de coisa. Mas uma coisa eu entendo, Senhor, tu nunca me deixou sozinho. E eu não posso agir com as minhas mãos. Eu tenho aprendido a não agir com as minhas mãos. Não haja com as tuas mãos. Não pode por isso que o remo quebra. É por isso que entra água no barco. Mas ele não afunda. Ele tá sob o controle de todas as coisas. Mas o negócio é crer isso agora. Tá? Mas eu não te chamaria, nem a mim nem a você, para entrar no barco, para ele nadar e chegarmos do outro lado, tá entendendo? E o barco afundar, e os outros dizer, ah lá, o que Deus deixou acontecer com ela. Ele não vai fazer o amor assim. Ele não vai fazer. Isso era não. Porque como a gente vai a sua alma, Marabondo Kébias. Eu tenho aprendido que meu Deus não me deixa em vergonha. Eu sempre falo com ele, Senhor, o negócio está feio, está bravo. Mas tu me trouxe até aqui para morrer diante dos meus escarnecedores, diante daquele que está me vigiando, não me trouxe para isso. E eu vou te contar um pequeno exemplo de quando ele nos convida em uma situação. Eu gosto muito de falar da minha vida, daquilo que eu vivo. Tá? Eu nunca aceitei netos, criei os 2 filhos, só fizeram o 2º grau, pago só o 2º grau. Mas o primeiro ginásio sempre foi escola pública. Os netos, quando vieram, a gente já estava mais apertado. Aquela dali fechou, né, tudo na escola particular. E o outro. E como foi esse ano? O ano passado, 2 fechou, outro ganhou uma bolsa, mas perdeu. O pequeno já estava lá também. E quando foi esse ano de 2005, eu me angustiei, porque a gente prega, a gente louva, mas na hora de viver é difícil. E eu entendi que os 13 iam para a escola pública. E não é vergonha ir para a escola pública, eu sou melhor que ninguém. Mas eu sei a situação que eu vivo. Eu vivo num lugar que todo mundo está olhando, tá? Querendo ver o que vai acontecer. Em 2024, todo mundo tinha certeza que os 13 iam para uma escola pública. Todo mundo, inclusive eu também tinha. Mas o Senhor não deixou. Não deixou. A diretora do colégio deu a bolsa para um, amenizou um negócio para outro, a outra fechou e foi para o 2º grau lá, terminou. Mas como esse ano, Deus falou, agora vão os 3 para a escola pública. Mas a escola pública, vizinha da minha casa, mora lá perto, tá? A nossa amada vizinha, tá? De forma rápida, ela trabalha lá na escola. E a minha filha vai matricular os 2 lá, o outro ia para outro lugar. E quando chegando lá, tá, eu quero dizer que Deus me convidou a viver essa situação. Débora, vamos passar para o outro lado. Quero te dizer que o barco balançou, eu fiquei no barco, pulando. Aí claro que ele virava. Porque se você não sabe nadar e ele enche d'água, você se levanta para fazer loucura, ele vai afundar. O que você tem que fazer é ficar calmo, deixar o homem levar o barco. Mas eu já estava já inconstante, já no estado de nervo. Tá? E a minha filha foi lá e deu de cara com ela. Então, na verdade, não tem como. Eu estava no joelho orando. E por eles terem vindo de escola particular, eles não tinham como entrar logo de cara na primeira remessa. Eles viriam num sorteio. Tá? E eu orando, como é que ia ser? Tá? Senhor, como é que vai ser? Aí, irmãos, quando foi em janeiro, saiu os 3. O de 5 anos foi lá no Bangu, com as escolas Nações Unidas. É onde todo mundo lá é pequenininho. Ele é autista. E ele tem problemas sérios, né? Com os 5 anos. E a minha preocupação era tudo isso. E ele foi para aquela escola. Quando saiu um sorteio, eu me maravilhei. Porque é uma escola linda. É um sonho aquela escola. Eu fiquei encantada com a escola. Assisti a reunião, a psicóloga, uma graça. O outro foi para o CIEP, né? E estuda lá de 7h30 até 11h30. E está adorando a escola.
Sabe? Porque Deus encaixou. E a outra voltava. A do segundo grau. Meu Senhor, ela tem uns... Como é que ela vai pegar ônibus? Como é que vai ser? E o Senhor orando, mas você não consegue ficar quieta no lugar, no bar. A gente se agita que quando o barco vira. Aquieta a alma! Para contar! Aquieta a alma! Marabandado. E, irmãos, os sortearam, ela ficou no estúdio. Os três, Deus tratou. E aí o dinheiro? E minha filha foi morar em Minas para trabalhar. E o cartão do Jaé ainda não chegou. E, Senhor, como é que vai ser para levar? E a missionária Ludmila, que já pregou aqui, ela disse, pastora, se acalma. O Deus que trouxe o negócio até agora não vai deixar você na mão. Deus não vai deixar você na mão. Você vai chegar do outro lado. Você entende? Tem uma multidão olhando para mim e para você. Quero dizer, eu quero ver agora como é que vai ser. Mas eles verão a glória de Deus na nossa vida. Não curva. Não tem que sair dele. Você não conhece o mar. Então aquieta a alma. E, irmãos, naquele negócio, Rebeca foi viajar. Mas ela deixou os 2 cartões pagos com 200 e pouco, não foi? De passagem para ele, para o Samuel e para mim levar o pequeno. Mãe, se aquieta. Mas eu não me envergonho de dizer que a pastora Débora tem hora também que dá uma loucura. Fica no barco em pé gritando. Então, de vez em quando eu passo o cartão não quer passar. Ai, Jesus, o que está acontecendo? Se diga, em nome de Jesus, eu não faço isso. Não vacile. A fé perfeita é obedecer. Eu tenho aprendido isso. Hoje eu aprendi de manhã que a fé perfeita é obedecer. Se entende? Se você está obedecendo, se você está dentro daquilo que ele quer, ele se responsabiliza de acalmar o negócio. Mas o diabo diz assim, não, olha só, acabou tudo. Jesus, alguma coisa disso, me calma, minha senhora. Tá? Volta o cartão novamente e passa. Eu repito o que aconteceu, mãe. Nós estamos ainda no meio do mês de fevereiro. Ainda tem R$80. Aquieta a tua alma. Você vê como é que a gente fica? Homem de pequena fé, igual discípulo. Tudo igual discípulo. Tudo ficamos em pé, tudo queremos questionar o Senhor. Mas eu tenho aprendido que é obedecer. A fé perfeita não é porque existe uma fé perfeita linda. Ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas ela tem que ser persistente. Que caiam 1000 pedras e não mata ela. Ela precisa nascer, mesmo quando é. Adora o Senhor! Adora o Senhor! Porque o diabo cala como tu adora! Você está entendendo como é a situação? Irmãos, está fechando o mês. E ela já repôs o dinheiro. Tu aqui é a tua alma. Eu não sou maluco. Eu sorteei as crianças. Eu botei cada um na escola e eu sabia que não tinha condição. Eu sou o Senhor. Eu domino as ondas que se levantam. Não fique com medo, mas nós temos tendência a ter medo do que os outros vão falar, como vai ser. Nós temos vergonha. E agora? Porque quando o cartão trava, me dá um desespero na alma, irmãos. Porque uma coisa que eu tenho notado nas pessoas, e até dentro da igreja, é que se o cartão de alguém travar e eu ver alguém em desespero, se eu tiver dinheiro, eu levanto lá e resolvo, eu pago. Eu não tenho esse negócio, mas eu ajudo, socorro. Mas muitas vezes, quando o meu cartão trava, fica todo mundo olhando assim, ó, e agora eu quero ver o que essa mulher vai fazer. Então, Jesus, será que ela vai soltar lá de trás? Será que ela vai passar na prova? É assim que o povo fica, olhando pra gente.
Ela não vai durar muito tempo, não. Quando for o carnaval, vai sair da igreja. Você não tem poder. Você não vai sair da igreja. E também não vai ficar assistindo vestido pela televisão, não. Tá? Você não vai se contaminar. E quando passar o carnaval, você vai estar aqui em nome de Jesus. Já ouvimos alguém falar sobre isso. Você não é mais menino para ficar se contaminando com coisa que não presta. O Senhor precisa de você na obra. Porque se você vê televisão, o pezinho começa assim, ó. E daqui a pouco tá lá assim, ó. Então você não vai ligar a sua ali na televisão, a não ser para ver algum filme. Não para assistir escola nenhuma. E quando chega na quarta-feira, você não vai se interessar em saber o resultado de escola nenhuma. Amém, igreja? Não foi a escola que ganhou, a escola pública que ganhou. A prisão de livro, a prisão de coisa. Porque tem gente que não vai, mas ele não consegue obedecer. E quando a gente não consegue obedecer, o barco vira, entra água e o negócio sai da situação. E aí vem a ansiedade, vem o desespero, vem a loucura. Mas o Senhor não te trouxe a mim nem a você até aqui para perecer e nem passar vergonha. Ele não trabalha desse jeito. Por isso que ele levantou e repreendeu o mar e disse: homens de pouca fé. Vão surgir sempre situações, e daqui para frente, para abalar realmente a igreja, escândalos, todo tipo de coisa. Mas eu tenho que saber em quem eu estou firmado, irmãos. Eu preciso saber quem dirige o meu barco. E nesta noite o Senhor diz para mim e para você: deixa ele conduzir. E a fé perfeita está em obedecer. E quando eu falo de obedecer, eu vou te falar uma coisa. Obedecer a Deus é a coisa mais difícil que tem. Porque, vamos para a Bíblia? Vamos te mostrar como é que é difícil obedecer a Deus? Permanecer no vento, no meio da vergonha, no meio da humilhação, adorando e glorificando o Senhor. Eu vou te mostrar um homem. E Deus falou para ele: nossa, faz uma arca. Faz uma arca que eu vou destruir o mundo. E a Bíblia diz que não chovia na face da terra. A Bíblia diz que saía um vapor da terra. Um vapor. Você está maluco, Noé? Fazendo uma arca? Um lugar que não chove? Você está doido? Você está vendo como é que é difícil obedecer? Porque Deus nunca pede o tradicional. Ele pede tudo que é contrário. Ele pede tudo que a gente assusta a gente, que nos balança. Como é que eu ia discutir com ele? Eu ia falar, como é que está me mandando fazer uma arca num lugar que não chove? Está fazendo que eu sou o quê? Né? Mas esse processo que você e eu estamos passando, e a permissão dele, é para chegarmos do outro lado com vida. Não é para morrer. Então obedeça. Se ele mandou orar, ora. Se ele mandou calar, cala a boca. Mas eu estou com a razão. Eu devo te dizer que você não está com a razão. Você entende isso? E que você também não vai morrer se você calar a boca. Você só vai obedecer. E quando você abre a tua boca linda para falar o que Deus não mandou, você só piora a situação. Então abra a tua boca para orar e adorar o Senhor. Então obedecer a Deus é difícil, irmãos. Porque Ele nunca pede nada, ao contrário. E aprova as situações da nossa vida. Ele diz: Senhor, eu não esperava passar por isso. Tem situações que você diz: você está tão seguro, que a gente tem a sensação que nós não vamos passar. Não. Nós vamos passar para o nome dele ser glorificado. Para a gente conhecer a Deus, dar testemunho. Está os três estudando numa escola, e ele voltando, e a é Deus. Você chega com vida do outro lado. Ele não te trouxe até aqui, nem a mim, nem a você, para morrer. Tá? E não se agite dentro do barco. Para. Você não sabe nadar. E se entrar água, ele vai tirar. Mas ele não vai nem deixar entrar água. Não vai. Tá? Ele sabe até onde pode nos provar. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Qualquer situação que você e eu estamos vivendo, foi Ele que nos convidou. Ou nos permitiu, porque as situações também que a gente arrumou, né? E aí a gente vai ter que resolver o negócio. Mas tenha permissão do rei. Tenha permissão do mestre.
Ele disse, senta no barco que eu vou conduzir. Senta no barco que eu estou levando esse barco. Senta no barco que eu acalmo a tempestade. Senta no barco e cala a boca. Abre a mão da tua razão. Uma coisa tão difícil que a igreja hoje não quer. Mas é isso que Deus quer de mim e de você. Ele nos convidou a estarmos vivendo o que estamos vivendo no dia de hoje. E não é para a desgraça. É para a honra e glória do nome dele. Você pode ter certeza. E ainda que aconteçam fenômenos que venham nos destabilizar, entenda que ele não está dormindo, ele está no barco e no controle de todas as coisas. E nós chegaremos, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, como Deus usou a Tatiane aqui, uma coisa, Senaqueribe foi desafiar a live aqui. Mas a Bíblia diz que Ezequiel mandou os 3 chanceleres ouvir o desafio e ele falou assim, bate boca, tá? Responde mesmo, não foi isso que ele falou? Ele disse, cala a boca e ouve. Não tem para calar a boca, porque tudo mais fala piora a situação. E uma outra coisa que eu acho interessante é que quando vem nos afrontar, pastor Henrique, ele poderia ter falado em Síria. Foi falado muito, que o povo também entendia. Não, mas ele falou medrar, para que venha segurança. Eu vou falar, e o povo está do muro ouvindo. É tipo, né? Eu comprava na porta dos meninos, um dia eu tive, naquele dia. Eu falei que meu amado, né? Outra semana que vem, você está aqui. E eu só gritava. Eu ficava baixo. E o vizinho, atrás do muro, ouvindo. E eu falo baixo, querido. Semana que vem eu te dou dinheiro. Fala! Em siríaco, porque eu entendo. Não, eu falei hebraico mesmo. Os vizinhos ficaram. É para passar vergonha mesmo, né? Então passa. Se vai passar, então passa. Pega a carta de afronta, narabanda sábia, e apresenta ao Senhor, que entende siríaco, que entende hebraico, apresenta ao Senhor essa afronta. E dependendo do teu patamar, a afronta será respondida. E tem gente que gosta de baixaria, tem gente que gosta de, né? É uma agitação no reino, mas eu tenho aprendido a apresentar as cartas ao Senhor, para nos estabilizar. E eu achei engraçado que eu falei, volta semana que vem. Eu falei, tudo bem. Voltou, era 8 horas que eu estava batendo o portão para a mão. E por incrível que pareça, meu filho estava lá. Irmão, naquele dia Deus arrastou, arrasando. Eu paguei os 2 sanitários. E Deus vai falar, fora daqui. E eu vou voltar. Não volto mais aqui. Eu não quero mais contar com você, não. Não, dona Débora, não acabou. Baixinho também, com você, baixinho. Acabou. Eu falei, dona Débora, tá maluco? Você quer me envergonhar? Você quer me sujar? Não faz isso. E o Senhor deu condição de pagar as 2 prestações. Irmãos, foi uma coisa terrível. O homem começou a gritar. Meu Jesus, porque é assim que o diabo faz, não viu? É uma gritaria, mas não grita também não, porque vai ser uma baixaria. Fica calado, que o Senhor responde por mim e por você. A situação contrária vem, mas cabe a mim e a você resolver em Deus. Nós somos observados, tá? Quero ver agora como é que ela vai se sair. Tá? Eu tenho me retirado das redes sociais, eu estou vendo que o pessoal está de olho. Está de olho. Eu estou me retirando. Aí vem as cartas. Ela estava ali aqui, pastor, que ligou para a senhora que vai. Porque eu estou retirada. Como você se amostra muito, eles querem saber. Então se retira do cenário e deixa Deus, deixa eles curiosos. Não fica todo dia postando nada, não. Às vezes é hora de silêncio. Tá? O negócio é contigo e Deus no alto bar. Tá? E ele, como o papo, chega do outro lado, aí a gente faz festa.
Agora, o que acontece no alto mar é entre mim e ele? Que nessa noite a gente entenda. Esse barco vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Ele não vai afundar. O Senhor sabe que eu e você não soubemos nadar. E nem com colete a gente se salvaria. Então, cala a boca. Deixa ele conduzir. E creia, irmãos. E obedeça. Se ele mandou calar, cala a boca. Se perdeu os remos, deixa ele guiar. Obedeça. Essa é a fé perfeita. Obedecer. Tá? O barco vai chegar do outro lado. Em nome de Jesus. Mas eu quero só dizer rapidamente para a igreja. São 4 dias. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Eu apresentei os 2 pequenos ao Senhor. Talvez você não teve essa oportunidade de pensar pequeno. Mas você apresenta hoje ele ao Senhor. Eu quero te dizer uma coisa da parte do Senhor. Deus vai guardar. Mas não significa que a mão dele também não possa alcançar. Tá? Às vezes um soco deitado na cara de alguém e parar no hospital com os dentes quebrados, faz você lembrar que existe um Deus. Porque o negócio tem hora que fica fora de controle. Então eu quero deixar isso no altar de Deus. Deus vai nos convidar a viver algumas situações, mas Ele está no barco. E é para Ele trazer os peixes de volta. Amém, igreja? Então não desespere. Só diz assim, o Senhor já tinha falado. Ele já tinha dito isso, porque a Bíblia diz que não acontece nada conosco sem antes Ele não avisar. Então, irmãos, a gente também já é demais, né, pastor Henrique? A gente quer que os amados vá lá fora, brinque o carnaval, os 4 dias, todos ganhados, e depois como? Não, a minha oração tem que ser atendida, né? Então Deus vai te achar. Ele vai te achar no inferno. Mas o Senhor acha. Então, nessa noite, que a gente vai entender se estão vivendo alguma situação, fomos convidados. E até aquilo que não foi convidado tem sido a permissão dele. E como foi que ele falou contigo nessa manhã, Tatiana? E muitas vezes o que acontece são as consequências das nossas escolhas. Então, irmãos, vamos tirar o nosso coração e deixar Deus trabalhar. Não queremos nossos filhos salvos? Eu estou orando para Deus trazer os 2 peixes lá de volta. Eles disseram que não tem dinheiro para brincar o carnaval. Eu estou orando. Agora, se você for, você está vendo que os dias são maus, mas enquanto os putas dizer, mãe, ora por mim, assim, vou fazer tanto dinheiro para você e você não vai ver. Não é assim, tá? Se o tubarão te alcançar, ele não vai tirar a tua vida. Mas o pedaço teu ele pode arrancar. E aí é contigo de Deus. Volte para o hospital, que aqui tem curativo. Não vem, pastor? Então a gente entende, tá? Que nós somos convidados a vivermos alguma situação. Mas as nossas orações precisam ser respondidas. Em nome de Jesus. E louvamos a Deus por essa oportunidade. E que a gente venha estar de joelho na cobertura. Mas não acharmos que muitas vezes Deus livra antes da cova. Mas às vezes livra dentro da cova. E há alguns peixes que serão pegos sim, tá? Na rede. Para que voltem. A gente escuta tanto testemunho. Eu voltei no carnaval, tá? Mas eu voltei quando eu vi as coisas erradas lá. Mas, às vezes, é necessário o tubarão arrancar um pedaço para você entender que as orações da tua mãe, do teu povo, têm efeito sim, mas tem limite. E que o Espírito Santo continue falando melhor nos nossos corações. Olha, já falou, a gente medite em tudo que ele falou e orem pela minha vida e oremos pelos nossos filhos. E agradecemos a oportunidade no nome. Narabashurilebarai. Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é o lugar da inocência, é o lugar da pureza, é o lugar da confiança. Como um bebê confia integralmente no papai e na mamãe. Nós queremos voltar a esse lugar de simplicidade. Como a tua serva falou, Senhor, muitas das vezes é assim mesmo. A gente quer ficar de pé no barco, gritando desesperadamente, porque a sensação que a gente tem é que a gente vai afundar. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas das vezes a nossa fé titubeia. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas das vezes
nos permitimos ser contaminados por um dardo inflamado. Mas comece a declarar aí no teu lugar: eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao início de tudo. Restaura minha fé. Restaura minha força. Narabashuri levarai. Que Deus vá trocando tuas vestes. Que Deus vai colocando nos teus lábios um cântico novo. Que Deus amplie a tua visão. Que Deus libere novas mensagens. Que Deus libere uma unção nova. Para quando você estiver cantando, flua. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo. Eu acredito que essa noite foi uma noite de resposta. Eu acredito que essa noite foi uma noite de renovação. Nós recebemos o cumprimento do varão. Enquanto eu estava ali fora, eu estava recebendo do teu Espírito. E eu quero entregar a cada filho e cada filha tua que entrou por essas portas com medo, preocupado, talvez pensando em pular fora do barco, porque acha que desse jeito vai se salvar. E nós sabemos que a salvação vem e veio porque eles permaneceram dentro do barco. Meu Deus, guarda ele nesse trabalho. Guarda ela nesse trabalho. Meu Deus, esse tumulto dentro de casa, guarda ela. Meu Deus, essa insônia. Ela acorda no meio da noite, ele acorda no meio da noite. Vira para lá, vira para cá. E a sensação que o sono não vem. Quando o sono vem, aleluia, quando ele vai acordar, a sensação é que ele não teve um sono reparador, é um cansaço, é uma fadiga, e ele fica amuado e amuada o dia inteiro. Deus, teu fardo é leve, teu jugo é suave. Nerebashuri levaraio. Senhor, se a cabeça dele e se a cabeça dela está cheia de preocupação, está cheia de tensão, libera essa unção que quebra esse jugo e traz calmaria em nome de Jesus. Diga comigo: eu vou viver. Não, diga mais forte: eu vou viver calmaria em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas.